Bom, então, muito bom dia, sejam bem-vindos à Universidade do Algarve, à Faculdade de Economia, nesta que é uma experiência virtual e que se espera que em breve possa ser presencial, porque a universidade não acontece só via webcam, mas é mais gostosa, faz mais sentido, quando podemos olhar não para uma câmara, mas para os olhos dos nossos alunos, que são no fundo a maior riqueza das universidades. O meu nome é Luís Coelho e cabe-me a mim apresentar o curso de Gestão de Empresas. Acho que o meu PowerPoint voltou a fazer um freeze, não sei. Será que me podiam ajudar? Acho que voltou a ficar prensado. Bom, ok, muito obrigado. Então, desculpem lá estes problemas técnicos, é fruto daquilo que é a pressão seguramente sobre as redes neste contexto pandémico. Portanto, como eu vos dizia, o meu nome é Luís Coelho, cabe-me a mim a responsabilidade de apresentar a licenciatura em Gestão de Empresas, que é uma das licenciaturas da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. E, portanto, eu gostaria de começar por falar da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Portanto, nós fazemos parte da Universidade do Algarve, a Faculdade de Economia, é uma unidade que se diz fazer parte do ensino universitário e que conta com cerca de 500 alunos de primeiro ciclo, vulgo licenciaturas, 600 alunos de mestrado e também temos, felizmente, 50 alunos de doutoramento. O que é que isso significa? Significa que a Faculdade de Economia é uma unidade orgânica que não se esgota no seu papel principal de formar licenciados, mas afirma-se cada vez mais, e dá 20 anos a esta parte, com uma escola de pós-graduações, e isso fica bem patente naquilo que é o nosso recrutamento anual em termos daquilo que são a distribuição de alunos de segundo e de primeiro ciclo. Depois, também é muito interessante notar que temos vindo, à semelhança daquilo que é a nossa casa-mãe, a Universidade do Algarve, a conseguir recrutar um conjunto de alunos internacionais e, portanto, em média por ano visitam a Faculdade de Economia cerca de 120 alunos Erasmus, portanto, provenientes dos mais diversos cantos do mundo, e isso assegura que no Algarve, em Faro, aqui nesta bela cidade à beira-mar plantada, temos a possibilidade de ter um mix cultural muito interessante, que seguramente é enriquecedor não só para aqueles que nos visitam, mas também para aqueles que, sendo portugueses, decidem estudar no Algarve, decidem estudar no Universidade do Algarve e na Faculdade de Economia e, portanto, têm a oportunidade de conhecer colegas que vêm dos mais diversos pontos do mundo e isso seguramente é uma experiência muito interessante. Falando agora um bocadinho sobre a gestão de empresas, há várias definições, podemos falar de diversas coisas relativamente ao tema da gestão de empresas e eu escolhi apresentar-vos aqui uma mera definição, é apenas uma, que diz que a gestão de empresas é a ciência que estuda a melhor forma de usar os recursos disponíveis para benefício dos acionistas e da sociedade em geral. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ouvir o professor Pedro Pinto da Silva há pouco, falando sobre o curso de Economia, mas vale a pena ver já agora e recuperar isso no YouTube ou no Facebook ou em qualquer outra plataforma digital que vocês possam no fundo consultar, mas se calhar aqui para esta apresentação de gestão de empresas faria sentido dizer que enquanto a economia se preocupa com as grandes problemáticas da sociedade em termos económicos, desemprego, inflação, a questão da balança de pagamentos, etc., a gestão de empresas é muito mais dirigida ao dia-a-dia, à empresa, ao indivíduo, à tomada de decisão e, portanto, se os economistas funcionam um pouco naquilo que é a maionese, portanto, nos grandes temas, a gestão de empresas funciona na trincheira e, portanto, é basicamente útil para aqueles que todos os dias querem dar o seu contributo ao nível empresarial, quer seja na sua própria empresa, quer seja trabalhando para outrem, mas sempre com a ideia de criar valor para a sociedade. E, portanto, se vocês no fundo ficam atraídos ou são atraídos por estes temas, a ideia de estudar gestão de empresas pode ser relevante para aqueles que agora pensam em continuar a estudar, nomeadamente ao nível do ensino superior. E, portanto, há aqui um conjunto de razões que podemos, no fundo, aludir para explicar a razão pela qual é importante estudar gestão de empresas. Eu não vou cobrir todas, mas gostaria simplesmente de dizer o seguinte: se vocês, no fundo, querem saber como é que se gera financeiramente um negócio, a gestão de empresas tem resposta para vocês. Se vocês querem saber como é que se motiva uma equipa de vendas ou uma equipa administrativa, a gestão de empresas tem uma resposta para vocês. Se vocês querem saber como é que se define uma política de marketing e de promoção e de vendas, quer seja no canal digital ou não, a gestão de empresas tem resposta para vocês e, portanto, aquilo que, no fundo, pretendemos fazer dentro daquilo que é esta abordagem à gestão de empresas é munir-vos de um conjunto de instrumentos
que, uma vez combinados e devidamente combinados, permitem gerar respostas para um mundo que é cada vez mais difícil, que é mais desafiante e que exige mais, quer dos colaboradores, quer daqueles que todos os dias têm que tomar decisões e gerir os negócios. Como é que nós nos propomos fazer isso? Olha, temos um plano de estudos que basicamente cobre 3 anos, divididos em semestres, e a nossa forma de pensar sobre o ensino em gestão de empresas é em V. Isto é, nós partimos de generalidades, portanto de um conjunto de unidades curriculares que são propedêuticas, são formativas, que no fundo criam o alicerce do conhecimento, e à medida que vamos caminhando no plano de estudos de gestão de empresas, vamos afunilando e tocando cada vez mais nos tais instrumentos que vos falava há pouco e que são úteis para a tomada de decisão. Por exemplo, e como ilustração, no primeiro ano vocês encontram a cadeira de microeconomia, que é uma cadeira que está inserida dentro daquilo que é a ciência económica e que vos ajuda a pensar sobre a decisão, não é? Como é que eu, como consumidor, como é que eu, como empresa, me devo interagir com o meio no sentido de ter um determinado resultado. Ter mais prazer, ter mais lucro, conseguir mais cota. Portanto, esses são os temas que são no fundo, versados em microeconomia. E depois, à medida que vocês no fundo vão caminhando, começam a encontrar outros temas que já são mais caros aos gestores das empresas. Por exemplo, a gestão dos recursos humanos, pode explicar porque é que o Ruben Amorim teve um excelente impacto no balneário do Sporting, não é? Se vocês gostarem desses temas. Ou se quiserem podem fazer análise financeira e perceber porque é que se calhar o Benfica, apesar de dizer que tem uma excelente situação do ponto de vista económico ou financeiro, na verdade, se vocês forem ver os números não é bem assim. Para aqueles que têm no fundo um interesse mais estratégico e de pensar mais o negócio a longo prazo, temos uma última cadeira no último semestre do último ano que é a estratégia de planeamento empresarial, que por exemplo pode explicar porque é que o Pinto da Costa há 40 e tal anos que é presidente do Porto e ninguém o tira de lá, porquê? Porque tem uma estratégia vencedora, dizem eles, e portanto isso garante que ele continua por lá. E portanto o plano de estudos é este, como vos dizia, tem uma visão em V, parte de coisas gerais e vai ao mais particular, sendo que a aposta é sempre esta, é no fundo ir dotando o aluno e dotando o licenciando daquilo que são os conteúdos necessários para a tomada de decisão e no final poder no fundo criar o tal valor, criar a tal capacidade para a sociedade que falávamos há pouco. Para além do plano de estudos, também contamos com um conjunto de docentes de carreira e outros que não são de carreira e que, do ponto de vista prático, o que é que permite? Permite que nós tenhamos aqui uma oferta que é cientificamente sólida e que é também, do ponto de vista daquilo que é a aplicabilidade e trazer o conhecimento de fora para dentro da universidade, é garantido por estes tais colegas que, não sendo profissionais da academia, têm uma boa preparação técnica e científica e vêm cá contribuir com aquilo que é a sua mensagem sobre a realidade e isso seguramente muito enriquece os nossos estudantes. Dizer neste momento que a qualidade do nosso ensino é reconhecida e tem vindo a ser reconhecida pelas organizações competentes, nomeadamente pela A3ES, que é a agência que no Estado é responsável por validar a qualidade do ensino e, portanto, nós tivemos a revalidação da nossa acreditação incondicional este ano e, portanto, é, digamos que um sinal claro de um agente externo que é, no fundo, responsável por fazer esta avaliação, de que em termos de qualidade técnica, científica, organizativa e de instalações, a Faculdade de Economia, e em particular dentro do curso de Gestão de Empresas, oferece tudo aquilo que vocês podem precisar para de facto formar-se bem nesta área e poderem no futuro vir a dar cartas no tema da gestão de empresas. Ora, para aqueles que estão no fundo eventualmente interessados em fazer o curso connosco, quais são as condições de acesso? Portanto, nós temos uma prova obrigatória, não somos nós, portanto isto decorre daquilo que é a lei geral e portanto quem quiser no fundo candidatar-se pode fazer a prova de matemática ou filosofia ou geografia ou matemática aplicada às ciências sociais, portanto isto são mínimos, o que quer dizer que se vocês tiverem mais do que estas provas também podem concorrer, tipicamente a pergunta é tenho matemática A, posso candidatar-me? A resposta é sim e portanto o paralelo será igual para todas as outras provas que ali estão, nos seus mínimos, portanto se vocês tiverem algo mais qualificado,
seguramente também serve para se candidatarem à Universidade do Algarve e em particular ao curso de Gestão de Empresas. Depois temos também limites mínimos daquilo que são as médias do secundário e a nota de ingresso, portanto são 100 pontos para a nota de candidatura e 95 pontos para a prova de ingresso, sendo que a forma de cálculo com que vocês se vão candidatar ao curso de Gestão de Empresas é perfeitamente típica e portanto temos 65% da prova de ingresso mais, não, desculpem, 65% da média do ensino secundário mais 35% da prova de ingresso, portanto perfeitamente standard. Podem conhecer mais sobre esta temática do acesso naquele link que ali vos mostro e seguramente ficará disponível depois na gravação e, portanto, se eventualmente tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem em primeira instância consultar aquela informação e perceber se fica resolvido ou não. Para o próximo ano letivo temos cerca de 60 vagas a concurso, sendo certo que no ano de 2019-2020 o último candidato que entrou em primeira fase teve 137 de nota de candidatura. Não é bom, não é mau, nós queremos mais e, portanto, aí pedi a ajuda dos melhores alunos que se querem candidatar à gestão, que pensem no curso de Gestão de Empresas e que, no fundo, venham para cá, porque, como vos dizia há pouco, temos as condições, temos as pessoas, temos o projeto e, portanto, o que nós queremos, no fundo, é reforçar aqui a capacidade do Algarve de recrutar bons alunos e, com isso, produzir mais valor para a região, mais valor para o país e, quem sabe, mais valor para o mundo. Dentro desta questão, enfatizar um pouco as saídas profissionais. Ora, naturalmente, sendo este um curso de gestão de empresas, a ideia é irem trabalhar para as empresas e, portanto, aqui não há nenhuma restrição particular sobre o ramo em que vocês podem, no fundo, trabalhar. A experiência mostra que há muita gente que trabalha em empresas de serviços, outras da área comercial, algumas industriais, nomeadamente fora da região do Algarve, sendo certo que nos últimos anos temos vindo a assistir a uma procura intensa de pessoas que, no fundo, ou de empresas que pretendem pessoas para a área da contabilidade e também da consultoria, tipicamente financeira. Portanto, parece ser uma tendência do mercado o reforço de posições nesta área. Depois, não será de descurar outras saídas profissionais, que passam naturalmente pela área do marketing e das vendas, a banca e seguros, a certa medida, e é muito interessante também notar que nos últimos anos temos vindo a assistir a vários alunos nossos que ao fim de uns anos, não necessariamente após acabarem o curso, mas ao fim de algum tempo, criam a sua própria empresa e são hoje empregadores de outrem e, portanto, isso também nos deixa muito felizes porque significa que o apetite pelo risco cria-se também nestas casas e depois é correspondido no mercado por jovens que querem não só trabalhar, mas também trabalhar para si e dar a oportunidade aos outros para participar nos seus próprios projetos empresariais. Outra tendência que também é interessante verificar aqui é que cada vez mais os nossos estudantes terminam a sua formação de primeiro ciclo, a sua licenciatura e depois avançam fazendo quer mestrados e doutoramentos e a experiência é mista, portanto há pessoas que continuam connosco, outros que mudam de universidade, outros que mudam de unidade orgânica dentro da própria Universidade do Algarve e portanto a mensagem aqui é o facto de terminarem a gestão de empresas na Universidade do Algarve não vos quilha de forma nenhuma a possibilidade de sonharem com outros voos, seja aqui, seja lá fora, no que diz respeito à vossa componente académica. Em termos daquilo que é uma mensagem final, eu gostaria de vos dar nota de algo que merece, quanto a mim, ser enfatizado, é que a Universidade do Algarve, e em particular a Faculdade de Economia e o curso de Gestão de Empresas, têm dado à região e ao mundo um conjunto de personalidades que eventualmente podem ou não conhecer, mas que, do ponto de vista prático, são pessoas que todos os dias tomam decisões, quer em empresas, quer em organismos públicos, e cuja alma mater, no fundo, aquilo que é a sua visão inicial sobre as problemáticas do mundo ligadas à temática da gestão e da economia vieram desta casa. Gostaria ali de ressalvar duas pessoas, só porque são meus amigos pessoais, embora conheça conheço todos os que estão ali naqueles slides, o Pedro e o Carlos. O Pedro é licenciado em Economia, tal como eu, nesta casa, e teve um percurso giro porque aos 30 e picos anos já é vice-presidente da maior Câmara do Algarve, em termos orçamentais, que é a Câmara de Lolé, e portanto está lá, é nossa alumna e portanto faz parte da nossa família. E o Carlos Manso licenciou-se em Gestão de Empresas, foi meu colega de curso e é neste momento o administrador de uma das mais importantes empresas municipais de Lolé, que é a Infralobo e que tem um projeto inovador na área das Smart Cities absolutamente delicioso e portanto se quiserem ver inovação à séria
com sabor algarvio, olhem para a Infralobo, olhem para o Carlos, porque ele no fundo foi a pessoa que pensou o projeto, fez acontecer e hoje é referência não só no Algarve, mas no país e no mundo, para aquilo que deve ser a gestão do território de forma sustentável, não é? Mas também economicamente interessante. E, portanto, com esta nota, dizer-vos que estamos disponíveis para falar convosco. Estão aqui os nossos contactos, mais diretos o telefone, o e-mail da nossa direção, está aqui também o link para o nosso curso. Sendo certo que já de seguida, se eventualmente alguém tiver alguma questão que queira colocar, por favor façam-no, sobretudo se o vosso coração for verde e branco, porque nesta casa da Faculdade de Economia tem um sabor especial. Muito obrigado. Já acabou? Não. Olá. Olá. Eu queria tirar uma dúvida, no caso, eu até mandei a mensagem. Já sou graduado no Brasil. Uhum. Eu preciso realizar o curso, a prova para entrar na universidade mesmo assim, ou existe alguma alguma coisa diferente para quem já é graduado? Eu seguramente não serei a melhor pessoa para responder a isso. Posso partilhar consigo aquilo que é a minha experiência. Portanto, no fundo, há pelo menos duas formas de entrar aqui na universidade, não é? Portanto, uma seria pelo curso normal, presumo que aquilo que é a nota do Enem seja válida em Portugal, acho que esse é o sistema razoável, não é? De entrada normal, tipicamente alunos brasileiros. Agora, o que me diz, já agora o seu nome, peço desculpa. Jeter. Jeter, grande nome. O que quer dizer, há outra possibilidade, não é? Se você já é graduado, e é graduado em que área? Em gestão financeira. Gestão financeira. Portanto, o Estado português e a lei portuguesa permitem que você faça uma tentativa de reconhecimento de grau. O que é que isso significa? Você apresenta-se à universidade, neste caso do Algarve, e diz assim: o meu nome é Jeter, eu tenho aqui um conjunto de diplomas, de cargas horárias e de certificados de habilitações e quero que vocês, a Universidade do Algarve, avaliem se eu tenho ou não condições para ser reconhecido, por exemplo, como licenciado em gestão de empresas. Portanto, isto são processos paralelos. No primeiro caso, teria que fazer aulas, teria que fazer avaliações, teria no fundo que ser um aluno normal, digamos assim, da universidade. No segundo não, é um processo administrativo que basicamente tem duas soluções. Sim, nós temos condições para reconhecer que tem igualdade de circunstâncias relativamente aos nossos alunos de licenciatura e, portanto, reconhecemos o seu grau e você, para todos os efeitos, à luz da lei portuguesa, fica equiparado, ou algo assim parecido em termos de palavra, com o licenciado em gestão de empresas, ou então não. E se não, eventualmente terá condições, isto é, terá que fazer um conjunto de unidades curriculares para, entre aquilo que já tem e aquilo que completará connosco, ficar no final com o seu grau de licenciado. Portanto, a experiência que tenho é esta e não acho que haja... Ok, acho que não haja mais nenhuma solução para a licenciatura. Estão-me aqui a dizer enfaticamente que há outra possibilidade de você vir estudar connosco, que é num segundo grau, não é? Portanto, esta é uma apresentação para uma licenciatura em gestão de empresas, mas a Universidade do Algarve, em particular da Faculdade de Economia, também tem um conjunto de programas de segundo ciclo, em várias áreas, vou, por exemplo, desde as finanças empresariais, onde eu sou diretor de curso, já agora, aproveito aqui para vender um bocadinho o peixe, mas também temos marketing e tal, e portanto pode haver
interesse da sua parte não em fazer uma licenciatura connosco, mas eventualmente explorar a possibilidade de fazer um segundo grau, portanto um mestrado, basicamente é isso. Ok. Ok, eu entendi. Mais uma pergunta. Nesse mesmo caso, então, se eu optasse por fazer até mesmo um mestrado com vocês, uma pós-graduação, teria que passar por essa avaliação também, ver se o meu Aí é certificado também. Aí é diferente. Eu posso falar com propriedade do mestrado em Finanças Empresariais, porque é aquilo que conheço melhor sendo seu diretor. No fundo, há um conjunto de momentos de candidatura. Acho que agora está há uma fase neste momento em aberto. É só ir ao nosso site e ver. Mas acho que sim, acho que não lhe minto se disser que neste momento tem a possibilidade de se candidatar a qualquer curso da Faculdade de Economia, nomeadamente de Finanças Empresariais. E, portanto, aquilo é um processo de candidatura em que nós vamos pedir basicamente um conjunto de elementos, sendo certo que para o mestrado em Finanças Empresariais interessa-nos pessoas com o seu background, isto é, pessoas que têm uma licenciatura em área afim, gestão financeira é excelente desse ponto de vista, e portanto aquilo que nós vamos fazer é avaliar o seu percurso académico e caso este faça sentido face às nossas necessidades, e em particular, neste caso penso que sim, o que nós lhe vamos oferecer é uma vaga no mestrado. E, portanto, você, sem mais nenhuma complicação, para além da candidatura, que é um ato administrativo, ficará em condições, caso seja admitido, em setembro ou outubro, quando o curso vier a começar, e agora há uma certa indefinição em relação a esta data por causa da pandemia, e só por isso, se não diria já que era em setembro, pode vir para Portugal, pode ir para o Algarve e ser aluno de segundo ciclo, sem mais nenhuma outra consideração. Não? Ok. Que respondeu. Muito obrigado. Já agora, estamos aqui mais uma vez enfaticamente a dizer, muito obrigado, que vai haver um dia, que acho que é o dia 24, se não me falha a memória, onde nós vamos ter a apresentação desses cursos de segundo ciclo. Um dos que vai ser apresentado é Finanças Empresariais e, portanto, às 10 horas, estamos aqui a dizer, muito obrigado. E então a ideia é essa, se eventualmente tiverem interesse em conhecer um bocadinho mais do curso, pode já ir à página da Faculdade de Economia e perceber o que é que aquilo é, não é? Se tem algum interesse para si ou não. Tendo no dia 24, tem a possibilidade de esclarecer mais alguma questão que tenha sobre esse mestrado. Ou outros que estejam lá na página. Já estou olhando o site de vocês, eu e minha esposa, a gente está acompanhando para tirar algumas dúvidas mesmo, porque nós temos interesse hoje, nós moramos na Irlanda, então a gente está pensando mesmo de estar mesmo estudando com vocês, temos gostado da universidade, temos ouvido falar boas referências, então eu acho que tem sido bons resultados pelas nossas buscas. Só vamos buscar mesmo, achar um curso mesmo e ver a questão das propinas também. Vocês têm algum tipo de bolsa ou algo parecido assim? Ou como é que funcionaria o processo? Bolsa de estudo? Estamos a falar do quê? Bolsas para cursos de mestrado ou bolsas para licenciatura, que são coisas diferentes? Seria diferente. Para mim seria um mestrado, para minha esposa seria a licenciatura. Pronto, sobre as licenciaturas, o que eu conheço e posso perfeitamente estar a enganá-lo, mas seguramente alguém me corrigirá logo ali daquele lado. Não tem problema. Há dois tipos de bolsa nas licenciaturas, que têm a ver com as bolsas sociais, que têm a ver com o enquadramento económico do estudante, não é? E depois há bolsas de mérito, que são no fundo atribuídas em função daquilo que é o desempenho escolar do aluno. Penso que não haja mais nada aqui ao meio. Pronto, acho que aqui ao meio não há mais nada, portanto, ou tem carência económica e, portanto, tem acesso à bolsa, potencialmente acesso à bolsa social, ou então é um aluno que tem um desempenho excelente e, portanto, de candidatura e tem por isso um prémio numa bolsa de mérito, ok? Portanto, são as duas que eu conheço nas licenciaturas e parece que está a ser validado aqui deste lado, pelo menos ninguém me manda tomates, nem nada assim parecido, portanto parece que está a correr bem. Do ponto de vista daquilo que é os mestrados e na Faculdade de Economia, o que é que nós temos? Nós temos bolsas de mérito, portanto aquilo são 2 anos de curso, os mestrados, e temos uma bolsa de mérito para o primeiro ano e temos uma bolsa de mérito para o segundo. Como é que elas acontecem? No primeiro ano, a triagem é feita em função da nota de candidatura do aluno e, portanto, quanto mais alta a sua nota, maior a probabilidade de ter uma bolsa de mérito que o isente do pagamento das propinas do primeiro ano. E depois, para o segundo ano, é em função do seu desempenho no mestrado.
vamos aqui por uma hipótese, que você no fundo chega a Portugal e não tem bolsa de mérito porque há, sei lá, 30 pessoas e dessas 30, 7 têm melhores notas do que você, por hipótese. Nesse mesmo dia, começa a contar o período de um ano, que é aquele em que você vai estar engajado com as aulas do mestrado, e findo esse ano, você volta a ser candidato a uma bolsa de mérito que o pode isentar de propinas no segundo ano. Portanto, temos aqui 2 bolsas de mérito nos mestrados, que são independentes uma da outra. Também acho que há a componente social, não é? É assim, pode consultar no balcão da feira virtual, Ok. no balcão da ação social, onde das questões que lhe vão lá dizer tudo sobre isso. Ok, portanto também estão aqui a referir, não sei se ouviu, provavelmente ouviu. Mais ou menos, não escutei muito bem. Pelo que eu percebi, há dentro da feira virtual um balcão, não é? Da ação social. Da ação social. E dentro desse balcão da ação social, algumas destas questões, se não todas, estão lá devidamente dirimidas para você poder ler e eventualmente depois fazer perguntas mais finas, não é? Porque há também o chat. Há o chat, não é? Portanto, também há um chat que está a ser agora distribuído e disponibilizado a todas as pessoas que tenham interesse nisso e, portanto, através do chat, se tiver depois alguma questão adicional em função da consulta que fizer, seguramente alguém poderá responder a essa questão. Não? Ok, então. Muito obrigado. Nada, obrigado meu, obrigado pelo interesse. E aqui no Algarve já estão 27 graus, não sei como é que está na Irlanda, mas para aqui já estão 27 graus. A Irlanda só tem frio. Então só mais uma nota, me permite uma brincadeira, a pé leva cerca de 25 minutos até à praia, mas de carro são 5, portanto, e há transporte público. Já visitei Portimão e eu sinto saudade desse sol e dessa praia daí. E pode ir de bicicleta também, portanto, pense com carinho. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau.